Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Psicanálise Sem Conceitos. E numa das nossas últimas publicações, nós falamos sobre o narcisismo normal e sadio, e essa publicação nos rendeu aqui bons comentários. Então, como consequência disso, gostaríamos aqui de falar um pouco mais sobre o narcisismo. E nada melhor para falar sobre o narcisismo do que começarmos sobre a fonte pela qual emerge tudo isso. Antes de mais nada, devemos, claro, lembrar que na psicanálise utilizamos os mitos para poder transmitir muitas coisas, e claro, os mitos, como nos traz e nos relembra Jacques Lacan, os mitos são utilizados como uma tentativa de transmitir uma verdade que não pode ser transmitida. Então utilizamos mitos, utilizamos metáforas muitas vezes para transmitir algumas coisas. E claro, o mito de Narciso também se enquadra nesta categoria como uma tentativa de transmitir alguma coisa que muitas vezes não pode ser totalmente transmitida de outras formas. Portanto, vamos começar pelo mito na tradição grega, que o narcisismo designa, de certa forma, esse amor do indivíduo por si próprio, por si mesmo. E claro, temos aquela imagem de um jovem muito belo à beira de um rio, fascinado pela sua própria imagem. Mas como é, na verdade, esse mito? Então vamos começar inicialmente essas transmissões e vamos fazer uma série ao longo dessa semana sobre narcisismo, mas inicialmente, mitologicamente, vamos falar sobre o mito grego de Narciso. Narciso, filho então do deus Céssifo, protetor de um rio que traz esse mesmo nome, e de uma ninfa, filho de uma ninfa, Liríope. Narciso era então dotado de uma beleza ímpar, muito bonito, um jovem muito lindo, e ele atrai a beleza de mais de uma ninfa, dentre elas a ninfa Eco, que também tem um mito super interessante que trarei depois aqui, a quem ele a repele. E, desesperada, essa ninfa adoece e implora a uma deusa que ela a vingasse. E durante uma determinada caçada, então, Narciso faz uma pausa à beira de uma fonte de águas claras, cristalinas, e, fascinado ali por seu reflexo, ele supõe estar vendo um outro ser. E, paralisado, não consegue mais desviar os seus olhos daquele rosto que era o seu próprio rosto. E, apaixonado por si mesmo, Narciso mergulha os braços na água para abraçar aquela imagem que não parava de se esquivar. Torturado, então, por esse desejo impossível de abraçar, de possuir a sua própria imagem, ele chorou e acabou por perceber que ele mesmo era o objeto de seu amor. E quis, então, separar-se da sua própria pessoa e se feriu até sangrar, antes de se despedir do espelho fatal e expirar, e morrer. Em sinal de luto, as suas irmãs, as Náiades e as Díades, cortaram então seus cabelos. E quando elas quiseram instalar o corpo de Narciso numa pira, constataram que ele havia então se transformado numa flor que leva, inclusive, o mesmo nome. Mitologicamente, esse é o mito então de Narciso, tão conhecido, que nos leva atualmente a pensar toda essa forma de amor por si próprio. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos falar de todas as formas que vários teóricos utilizaram desse mito para trazer considerações sobre isso que conhecemos como narcisismo, como manifestação patológica na nossa atualidade. Nós nos vemos nos nossos próximos vídeos, não no próximo termo, mas na continuação do termo sobre o narcisismo, aqui no Psicanálise Sem Conceitos. Tchau, tchau!